Um feliz sábado a todos e a todas. Estamos concluindo mais um trimestre, mais uma lição da Escola Sabatina. Esse é o 13º sábado. Que alegria renovada a cada sábado desse primeiro trimestre do ano de 2021 estar com você, meu prezado amigo, minha prezada amiga, para que assim nós pudéssemos desfrutar daquilo que a palavra de Deus nos revela, nos ensina. Lembre-se sempre, como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Faça da palavra de Deus uma lâmpada, uma luz para iluminar o seu caminho. E hoje nós teremos o prazer de recapitularmos a última lição. Muito obrigado por participar de cada sábado, de cada encontro, através do seu equipamento eletrônico, através das redes sociais, para que assim, na certeza e na convicção de que Deus trouxe muitas bênçãos através da revelação que foi dada ao profeta Isaías no seu livro, que nós chamamos e conhecemos e abordamos esse trimestre como o Evangelho de Jesus Cristo no Antigo Testamento. As boas novas da salvação revelada ali através do livro do profeta Isaías. Convido a você, neste momento, a fechar os seus olhos, a falarmos com Deus, neste momento, através da oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque mais um trimestre está se encerrando, concluindo e fechando o tema concernente ao estudo do livro do profeta Isaías, que, sem sombra de dúvida, é um livro extraordinário, é um livro relevante para que assim nós venhamos fortalecer a nossa vida espiritual através das boas novas que ali foram reveladas, para nos apresentar Jesus Cristo como personagem central do livro, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que é a luz do mundo e aquele que vai restaurar todas as coisas. Nos abençoe neste momento, te pedimos as bênçãos para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, lição número 13, a renovação do planeta Terra. Nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado, um mundo de muitas desgraças, um mundo de muita doença, um mundo da pandemia, o mundo da guerra, o mundo das desavenças, o mundo da depressão, do câncer, do infarto, de tanta coisa ruim que nós estamos vivenciando. Mas, portanto, diante de todas essas questões, eu convido a você, meu amigo, minha amiga, para acreditar que se a nossa vida se resumir apenas a esse mundo, a Bíblia nos diz que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, a Bíblia, através do livro do profeta Isaías, e ao longo de todos os 66 livros e das suas mais de 2.500 promessas reveladas por Deus, nos diz que Deus vai renovar o planeta Terra, Ele vai restaurar todas as coisas e vai construir aqui nesse mundo, nessa terra, um novo céu, uma nova terra que habita a justiça. Eu convido você a fazermos a leitura aqui do versículo importante, que é o versículo áureo da lição que encerra o estudo do livro do profeta Isaías. Capítulo 65, versículo 17. Vem comigo na leitura. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Que coisa maravilhosa. Isso nos faz lembrar, interessante, capítulo 65, lembrando que o capítulo 66 é o último capítulo do livro. E lembrando que esse texto tem um texto muito semelhante no penúltimo capítulo do livro do profeta João, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, fala também de um novo céu e de uma nova terra que habita a justiça. E o que é que nós poderíamos dizer com base nesse versículo que acabamos de ler, que reforça a ideia, a promessa, e não é utopia não, é a realidade. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Estudamos juntos esse trimestre que o Senhor cumpriu todas as promessas, mas todas mesmo que Ele revelou ao profeta Isaías, tudo foi cumprido. E falta acontecer alguns fatos que nós mostramos aqui no livro do profeta Isaías, e esse é um dos fatos interessantes, um fato histórico que vai acontecer, que vai revolucionar a nossa vida, que é exatamente a restauração desse planeta. E, meus queridos, o planeta onde nós vivemos cada vez mais parece menos com o original que foi criado por Deus no princípio da criação. O pecado tem feito estragos na natureza, mas tem feito estragos também na vida de cada ser humano. São vidas
que estão aí, que foram ceifadas, sem dar tempo nem se despedir da família, de forma abrupta, de forma violenta, através de doença, através de tantas coisas ruins. Tanto a humanidade como o planeta precisam de uma restauração completa. E esse texto e o capítulo 65 e 66 do livro do profeta Isaías tem uma promessa e tem promessas maravilhosas de Deus que trata sobre a restauração. Portanto, o plano original de Deus era usar o seu povo, o povo de Israel, para que a partir de Jerusalém tudo fosse gradualmente restaurado. Diante da rejeição de Israel, Deus adaptou os seus planos. Deus reestruturou os seus planos. Deus tinha um projeto para o povo de Israel aqui neste mundo. Mas o povo de Israel, eles não aceitaram o projeto do qual Deus tinha estabelecido, que Deus tinha colocado para que eles executassem. Então Deus teve que postergar e readaptar esse projeto para que assim pudesse ampliar as perspectivas, para que assim outras pessoas fossem alcançadas e fossem usadas através do que nós chamamos Evangelho, as boas novas da salvação. Veja, felizmente, a nossa existência não precisa terminar na morte. A morte não é o fim, ao contrário, Deus nos oferece a vida eterna em um mundo renovado. A vida eterna que nós temos não é essa aqui. A Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que a vida eterna nesse mundo, nós somos mortais, mas nós seremos devolvida a nossa imortalidade só quando Jesus voltar com poder e grande glória. A Bíblia é clara em dizer no capítulo 15 do livro de Paulo, de 1 Coríntios, onde Paulo ele nos diz exatamente isso, né? de que nós seremos, esse corpo mortal será revestido da imortalidade. Só quando Jesus Cristo voltar, que o corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. E, portanto, o primeiro tópico da lição, novos céus e nova terra. Capítulo 65, verso 17. Vem comigo na leitura. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Que coisa maravilhosa. Aí ele traz mais uma vez a reflexão do texto áureo, onde aqui mostra-se, se a gente lê o texto na íntegra do capítulo 65, traz algumas reflexões interessantes, que, primeiro, na nova terra, o leão deve comer palha com o boi, a natureza voltará ao seu estado original e de perfeição. Ora, todos os animais voltarão a ser herbívoros, não precisarão um animal estar matando o outro para se alimentar. Isso quer dizer naturalmente uma coisa, que haverá um relacionamento perfeito entre os animais e entre os seres humanos. Um não vai precisar estar matando o outro. Veja que coisa linda, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Mas é preciso também entendermos que Deus não pretendia fazer uma mudança drástica e instantânea quando ele tirou o povo de Israel do Egito para levá-los e estabelecê-los na Canaã, na Jerusalém aqui da terra. Queria que tudo melhorasse pouco a pouco. Jerusalém deveria ser um lugar de expectativa. A vida que Deus ele pretendia para esse povo era viver no mínimo 100 anos e que excedesse isso, mas sem enfado, sem canseira, que o indivíduo ele fosse jovem ainda aos 100 anos de idade. E, infelizmente, o que é que nós vemos hoje? Poucas pessoas têm o privilégio de chegar aos 100 anos de idade. E o que Deus ele pretendia é que a terra produzisse frutos abundantes e que vivesse em paz. A paz, né, que tanto nós precisamos, tanto que nós almejamos. Tem pessoas que dariam fortuna, pessoas milionárias que dariam tudo para ter um momento de paz, de segurança e de tranquilidade na vida. E nesse sentido, é preciso refletir também que eles deveriam ver os habitantes de outras nações, até que todos tivessem aceitado o Evangelho. Era para que eles cumprissem essa tarefa de levar aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, para restaurar completamente o mundo e conceder vida eterna à humanidade. Infelizmente, o povo de Deus no passado não cumpriu essa promessa que Deus pretendia realizar na vida deles. E nesse sentido,
né? Lamentavelmente, nós vivemos no mundo que nós estamos vivenciando. Vamos agora à primeira pergunta. Quais as expectativas que o profeta Isaías apresenta para Jerusalém terrena? Assinale a alternativa correta. Letra A. A vida excedesse em muito 100 anos, a terra produzisse frutos abundantes e vivesse em guerra. Letra B. A vida excedesse em muito 100 anos, a terra produzisse frutos abundantes e vivesse em paz. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente, letra B. A letra B é a alternativa correta. Desejo de Deus, não que a terra vivesse em guerra, mas que a terra vivesse em paz, que os homens tivessem vida abundante. Vamos agora ao segundo tópico, o imã divino. Veja que tópico interessante, não é? Isaías 66, versículo 18. Vem comigo na leitura. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Que coisa maravilhosa. O que é que Deus pretende realizar? O que é que Deus pretende fazer? Restaurar. A restauração, o plano da restauração, o plano da salvação. Deus leva em conta aquele que treme diante da palavra que ele está dizendo, que respeite a palavra de Deus, que receba com amor, porque Deus promete a restauração, e a restauração divina de Deus envolve o quê? Rejeitar os hipócritas, restaurar os humildes, castigar a causa que foi dos danos que são demonstrados para com os santos, consolar os crentes e destruir os idólatras. É isso que Deus pretende restaurar. Restaurar primeiro o ser humano, porque Deus tem que restaurar o interior do ser humano, restaurar a vida do ser humano para poder restaurar essa terra. Porque Deus só pode restaurar essa terra quando restaurar primeiro os moradores. E Deus vai restaurar de dentro para fora. Essa é a transformação que Deus promete. Ou seja, o propósito divino é que todos participem da restauração. E o seu maior desejo é que todos respondam afirmativamente o seu chamado de amor, o seu chamado de transformação, o seu chamado de renovação. E você e eu, meus queridos, somos chamados por Deus com esse propósito. Assim como Deus chamou o seu povo no passado, Ele chama a mim e a você também. Vem comigo agora na segunda pergunta. Qual o propósito divino para o ser humano? Assinale a alternativa correta. Letra A. Todos participem da restauração e que todos respondam afirmativa ao seu chamado. Letra B. Os predestinados participem da restauração e que todos respondam afirmativa ao seu chamado. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A. Que todos participem da restauração e respondam de forma afirmativa ao chamado do Senhor. Vamos ao terceiro tópico, missionários e líderes de adoração. O texto que nós gostaríamos de abrir esse tópico se encontra em Isaías 66, verso 19. Vem comigo na leitura. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Que coisa interessante, né? O plano original de Deus, depois que Jerusalém, Israel, fosse restaurada, estaria em quê? Em que eles evangelizassem o mundo na sua época, no seu contexto. Mas ele não cumpriu essa tarefa. E eu e você precisamos cumprir nesse contexto essa tarefa de levar a mensagem de restauração a esse mundo de pecado. Portanto, Israel rejeitou o Messias, que veio restaurá-lo. Jesus, portanto, confiou à igreja cristã a proclamação da mensagem divina. E qual é a mensagem divina? Quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, aí virá o fim.
quem é que vai proclamar essa mensagem? Deus está chamando a mim e a você para levar uma mensagem de paz, amor e esperança às pessoas que estão aí sedentas da salvação, às pessoas que estão perdidas nesse mundo, sem rumo e sem direção. Eu e você podemos ser relevantes, uma luz a brilhar na vida dessa pessoa através do que Cristo faz em nós e por nós. E assim, em apenas uma geração, a mensagem chegou a todo mundo, mas ainda muito precisa ser feito, né? Ou seja, naquela geração, naquele contexto, após a morte e a ressurreição de Jesus, quando os discípulos eles despertaram, receberam o poder do Espírito Santo, uma geração inteira foi o quê? Foi evangelizada, mas ainda muito precisa ser feito. Nós estamos no limiar da história desse mundo. Muito foi feito pelos primeiros cristãos, aqueles que foram chamados por Jesus como os discípulos e tantos outros que aceitaram essa mensagem. Depois de muito tempo, muitos foram martirizados. Veio a Reforma Protestante, depois veio o povo do Advento. E o que é que nós temos hoje? Nós temos uma igreja para levar a mensagem de Deus ao mundo, para proclamar a mensagem angélica, que chegou a hora do juízo e precisamos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Eu e você somos chamados para proclamar, para terminar a obra. Veja, Paulo não teve esse privilégio, Pedro não teve esse privilégio, Tiago não teve esse privilégio, mas eu e você temos o privilégio que os discípulos não tiveram, de apresentar a mensagem na última geração da história desse mundo. Eu acredito que estamos vivenciando a última geração da história desse mundo, porque esse mundo, a Bíblia diz, ele vai de mal a pior. E assim, aqueles convertidos pelo nosso trabalho são uma oferenda a Deus. Ao lado deles, olha como é importante, cada um de nós é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Veja que presente Deus pode lhe dar, você levar o evangelho e salvar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, a sua amiga, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, as suas filhas. Você pode levar a palavra do evangelho, a palavra da salvação. Isso é bonito, isso é maravilhoso, quando você de fato é um instrumento nas mãos de Deus para libertar outras pessoas que estão aí mergulhadas no pecado. Vamos agora à terceira pergunta. Qual o plano original de Deus para a Jerusalém depois de restaurada? Assinale a alternativa correta. Letra A. Não precisaria enviar evangelistas para todas as partes do mundo. Letra B. Enviaria evangelistas para todas as partes do mundo? Qual a alternativa correta? Vamos lá? Letra B, exatamente. Enviaria evangelista para todas as partes do mundo. Era o desejo de Deus para Israel no Antigo Testamento e é o desejo de Deus depois que Jerusalém fosse restaurada, o povo correspondesse ao chamado de Deus para evangelizar ao mundo. Agora vamos ao quarto tópico, comunidade de fé. Isaías capítulo 66, versículo 21 nos diz: e também deles tomarei alguns para sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Veja, que texto interessante e relevante. Tem uma pergunta: quem são eles? Quem são esses que o texto apresenta? Portanto, eles são os gentios, os convertidos de todas as nações, unidos aos convertidos israelitas. Porque o que aconteceu? O povo de Israel, na sua maioria, não reconheceu Jesus como Cristo. Infelizmente, não reconheceu. E o que aconteceu? Essa rejeição fez com que os gentios se convertessem ao cristianismo, aceitassem o evangelho e se unissem aos judeus para que assim juntos pudessem proclamar a mensagem de Deus a esse mundo. E eu e você, nós estamos sendo chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para proclamarmos a última mensagem a este mundo. E, portanto, todos nós somos uma nação de sacerdotes. Esse sacerdócio não se baseia no sacerdócio levítico, como no Antigo Testamento, mas é derivado do sacerdócio do sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele nos constituiu como sacerdote. Aí onde você está, você pode ser um sacerdote de Deus,
um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Vai tu, meu querido amigo, meu querido irmão, se seja uma bênção onde você quer que está, ou onde quer que você esteja. Não seja uma pessoa abusada, uma pessoa crítica, uma pessoa amarga. Não, procure ser uma pessoa doce e agradável. Leve aquilo de bom que você tem e as coisas ruins que você sente, o seu passado de trauma, entregue a Deus para que Deus possa curar, a mágoa que tem no seu coração, mas seja um sacerdote de Deus para levar a doçura do Evangelho na vida das pessoas. E nesse contexto é preciso que nós analisemos o seguinte: mas a exaltação dos gentios não implica a humilhação dos judeus, de maneira nenhuma. Paulo compara o povo de Deus a uma oliveira, cujos ramos originais são exatamente o povo de Israel, que compartilha seu lugar com os galhos enxertados. E quem são os galhos enxertados? Somos nós e os judeus, todos unidos a Cristo, para proclamarmos as boas novas do Evangelho. E você, nesse momento, está sendo chamado para fazer parte, como a Bíblia diz, da videira verdadeira, fazer parte do povo de Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho e libertar as pessoas. E nesse sentido, a igreja de Deus somos todos, porque nós somos todos iguais perante Deus e todos temos uma missão a cumprir, de levar as boas novas, de levar o Evangelho para libertar aqueles que estão escravos, aqueles que estão dominados pelo pecado, aqueles que Satanás está pisando no pescoço, está destruindo, está humilhando, está desgraçando e está, acima de tudo, levando para a pior estágio da vida. Meus queridos, eu e você, nós temos uma responsabilidade, um compromisso. Você está sendo chamado, eu estou sendo chamado para isso. Vamos agora à quarta pergunta. Na igreja, como somos considerados diante de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A, somos todos iguais e todos temos uma missão a cumprir. Letra B, existe um grupo especial para cumprir a missão? Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Somos todos iguais diante de Deus e todos temos uma missão a cumprir. Vamos agora ao quinto e último tópico, a posteridade e o nome dos salvos. Isaías capítulo 66, versículo 23. Vem comigo na leitura. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Veja que o sábado é o memorial. Nós já estudamos isso nessa lição. A Bíblia nos diz que Deus abençoou, descansou e santificou no dia de sábado. O sábado é um memorial. E esse memorial, ele vai ficar para sempre guardado na história da humanidade, para lembrar sempre de geração em geração, de eternidade a eternidade, que nós temos um Deus Criador. Quem de você que está aí nos acompanhando já foi em um museu? O museu é um memorial, onde tem peças que relembram determinados aspectos da história. E o sábado será um museu que Deus estabeleceu de eternidade a eternidade, para nós nunca esquecermos o nosso Deus Criador, o nosso Deus mantenedor, o nosso Deus Salvador. Então o sábado é um memorial de Deus no tempo. Ou seja, a restauração final implica em uma restauração completa do novo céu e de uma nova terra, que permanecerá com seus habitantes para toda a eternidade. Pedro diz que será dado lugar deste mundo a um novo céu e uma nova terra, que habita justiça. Tudo será destruído, tudo será restaurado, até mesmo esse corpo corruptível, a Bíblia diz, será transformado num corpo incorruptível. Esse corpo mortal, eu disse anteriormente, será restaurado em um corpo imortal. Veja que coisa maravilhosa. Nós não teremos mais as marcas do pecado. Nós seremos restaurados, nós seremos transformados, e a Bíblia diz, num abrir e fechar dos olhos. E nesta nova terra não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Porque Apocalipse 21, versículo 4 diz, porque as primeiras coisas passaram. E meus queridos, e todo sábado adoraremos juntos ao Senhor. A cada mês nos reuniremos para nos alimentarmos e para comermos debaixo da árvore da vida. E tudo isso por causa do grande sacrifício de Jesus,
o que Jesus fez por nós. Esse, sem sombra de dúvida, é um memorial de Deus no tempo e na história que nunca será apagado. O Deus que me criou, o Deus que me restaurou, será lembrado de eternidade a eternidade. E nesse sentido, Isaías termina seu livro com uma nota de advertência para mim, para você e para todos nós. Quem não quiser viver eternamente, sofrerá a morte eterna. Espero que não seja esse seu caso, que não seja o meu caso, que não queiramos a morte eterna, mas que queiramos todos e desejemos e busquemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso íntimo, né, que nós venhamos almejar a salvação, a restauração e vivermos um dia no novo céu, numa nova terra. Cristo quer me libertar. Cristo quer te libertar, porque Jesus veio esse mundo para libertar os cativos, para libertar as pessoas do sofrimento, para libertar da escravidão do pecado e para nos dar um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos agora à quinta e última pergunta. Qual a advertência que apresenta a conclusão do livro do profeta Isaías? Assinale a alternativa correta. Letra A. Ninguém sofrerá a morte eterna. Letra B. Quem não quiser viver eternamente, sofrerá a morte eterna. Qual a alternativa correta? Letra B. Quem não quiser viver eternamente sofrerá a morte eterna. Até porque a Bíblia nos apresenta que nós não somos imortais, nós somos mortais. E a imortalidade ela é condicional a aceitar o plano da salvação. E quando Jesus Cristo voltar em poder e grande glória, vai restaurar a todos aqueles que dormiram na morte, e os que estiverem vivos serão também restaurados e transformados. Meus queridos, que prazer, que privilégio estar com você durante todo esse trimestre e dizer que Deus tem as boas novas da salvação através de Jesus Cristo e que Jesus quer nos levar de volta para casa. Esse mundo ele precisa ser restaurado urgentemente. As pessoas precisam ser transformadas. Chega de tanto sofrimento, chega de tanta injustiça, chega de tanta desgraça, chega de tanta coisa ruim. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E como disse João, eu vi um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Veja isso também pela fé, que essa mensagem chegue ao seu coração, à sua vida, é o que eu desejo em nome de Jesus. Amém. Convido você agora para fechar os olhos e orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos para recapitularmos mais uma lição, encerrarmos o primeiro trimestre do ano 2021, um ano que, assim como 2020, é um ano de muitos desafios, um ano de muitas perdas, um ano de muitas incertezas, um ano de muitas dificuldades. Mas em Ti, Senhor, nós te pedimos que nós possamos alcançar as vitórias necessárias e, acima de tudo, que possamos estar preparados para nos encontrarmos com Jesus quando Ele voltar com poder e grande glória. Te pedimos as bênçãos na vida das pessoas que estão aqui neste momento nos acompanhando. Põe a mão sobre a vida deles, sobre a família, sobre a história, sobre a saúde e sobre o trabalho de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém.